Olá, olá! Hoje eu quero compartilhar com vocês um outro livro do George Orwell e diferente de 1984, que é um romance. Esse aqui não, isso é a história real, é uma experiência dele em Paris e em Londres, na pior, em Paris e em Londres, onde ele experimentou o estado de mendicância, dá para ver aqui, né? E em que ele detalha com muitos detalhes a experiência dele com a pobreza, a extrema pobreza. Pobreza é uma coisa, miséria é outra. Extrema pobreza. Então, ele, quando foi publicar esse livro, a maioria, ou todas as editoras, fecharam as portas, dizendo para ele assim, ó: achamos muito interessante, mas lamento dizer que não me parece possível do ponto de vista editorial. Ou seja, não ia dar retorno. O George Orwell, na verdade, o nome dele é Eric Arthur Blair. George Orwell é um pseudônimo. Então ele conseguiu publicar com o pseudônimo porque ele encontrou um editor de esquerda que disse para ele: vamos publicar. A única coisa que ele pediu foi para que o Orwell tirasse os palavrões, porque imagina, nessa situação os palavrões deviam ser muito mais comuns do que qualquer outra coisa, né? E ele não contextualiza a história que ele viveu com pormenores. A história começa em Paris em 1928 e eu não me recordo quando acabou, quanto tempo levou essa história. Mas a gente, tendo essa referência mínima, 1928, Paris, a gente está depois da Primeira Guerra, depois da pandemia espanhola e muito próximo ao crack de 29, né? Então, a gente vai ver aqui na narrativa que a Europa estava num período brabo de pobreza e, lógico, de miséria também, mas ele experimentou a pobreza. E é interessante que aqui no capítulo, aqui na página 24, ele faz um destaque, ele diz assim: é muitíssimo curioso o primeiro contato com a pobreza. Você pensou tanto sobre ela? É uma coisa que você temeu a vida inteira. Uma coisa que sabia que ia acontecer com você mais cedo ou mais tarde. E ainda assim, é tudo tão completa e prosaicamente diferente. Você achava que iria ser bem simples. É extraordinariamente complicado. Você achava que iria ser terrível. Mas não. É apenas imundo e chato. A primeira coisa que você descobre é a baixeza peculiar da pobreza, as mudanças que ela impõe, a complicada mesquinhez, o desnudamento de si mesmo. E aí ele vai narrando todos os enfrentamentos e todas as dificuldades que ele teve nesse período. E eu não vou detalhar, mas eu vou pontuar. Ele fala das péssimas condições da pobreza em Paris nesse período, que ele mesmo, é uma vivência dele, não é um romance. Ele narra as dificuldades de encontrar um lugar para dormir. E eles só conseguiam dormir em albergues.
A gente tem que lembrar do frio extremo, né? E você não podia dormir num albergue mais de uma vez, seguida. Dorme na segunda, não pode dormir na terça. Pode até voltar na quarta, mas na terça não pode. Então, o dia deles, porque eles não tinham nada para fazer, estavam desprovidos de qualquer coisa. Não tinha trabalho, não tinha nada. Então, o dia deles era se locomover de um albergue para o outro. No dia seguinte, do outro para um ou para um outro. E aí, muitas histórias vão se dando nesse tempo. A caminhada entre os albergues era algo bem complicado. Eles tinham que literalmente ficar andando, porque tinha lugares em que eles nem podiam sentar no banco da praça. Tinha lugares que eles não podiam ficar parados, em pé no meio da calçada para descansar um pouco. Não podiam. A polícia vinha e enxotava. Então, eles tinham que andar, vamos dizer que o albergue, eles ficassem 8 horas no albergue, ficavam 16 horas, não é isso? Caminhando o dia inteiro. E aí ele conta a experiência dele, por exemplo, quando ele conseguiu pegar uma guimba de cigarro no chão. Todas essas dificuldades, quer dizer, um homem que não nasceu na pobreza, ele foi levado pela situação social àquilo ali. Então ele teve que se adaptar e também tem essas lutas dentro dele. E assim como ele, outras pessoas. E quando ele chega nessa situação, ele encontra pessoas que já estão nessa situação há mais tempo e até tem assim tipo um deboche. Ah, você é novo aqui, você é novato e tal. Ah, quanto tempo você pega o jeito e tal, não sei o quê. Ele conta, por exemplo, a imundície dos albergues. A descrição sabe? A dificuldade para se alimentar, porque os albergues, a comida era pão com margarina e chá. Isso quando tinha. Mas ninguém sobrevive disso, né? Então, os jeitinhos que iam sendo dados. Ele conta sobre como essa realidade, embora ele não enfatize, porque ele está contando a história dele, e havia uma separação de homens e mulheres, mas ele conta, algumas passagens mostram como essa realidade para a mulher era mais difícil e pior. E isso é uma coisa que a gente sabe. Qualquer circunstância sempre é pior, sempre é mais delicada para a mulher. Ele conta como as igrejas, né, se aproveitavam, como até hoje se aproveitam as falsas igrejas, da situação, da fome, da pobreza. E o cara, ele precisava comer, então ele tinha que aturar o que fosse. Então tinha que ouvir lá as cantorias primeiro, tinha que ouvir lá as palavras que eram ditas, os sermões, as pregações, eram obrigados a rezar, quer dizer, cumprir aquela comida que estava sendo ofertada. Não era uma oferta, havia uma barganha. Eles estavam pagando pela comida com aquele trabalho ali, que fica ali, ouvindo, cantando, ajoelhando. E eu, como cristã, abomino e afirmo categoricamente: isso não tem fundamento bíblico.
Você tem que dar comida a quem tem fome. Você não tem que fazer uma barganha. Ah, porque você está com fome, eu vou te dar comida. Você tem que escutar o meu blá, 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 blá. Porque não adiantava nada, muito pelo contrário. Cria uma repulsa, porque é repugnante mesmo. A subnutrição é uma realidade constante, foi uma realidade constante, assim como as doenças de pele e outras coisas, né? A dificuldade para se conseguir um trabalho, que alguns deles, como ele mesmo, ele tenta o tempo todo, hoje eu tô com trava-língua, né? Ele tenta o tempo todo arranjar trabalho, mas é muito difícil. E aí ele conta com detalhes a dificuldade que foi para arranjar um trabalho no restaurante. E como a dificuldade foi para arranjar o trabalho e para sobreviver aquele trabalho. Que apesar dele estar trabalhando, ele continuava nos albergues, ele continuava... a situação... as condições de trabalho eram terríveis. As cozinhas, o lugar para trabalhar, era a descrição da imundície, de comidas espalhar, cascas de legumes, até a carne que ia ser feita no chão, rato passando. E alguns trabalhadores, a gente pode até dizer escravos, se vingavam da situação, não só da relação com o patrão, da exploração, mas da situação como um todo, a questão social. Quer eles tenham consciência ou não, eles estavam se vingando de tudo. E cuspiam, escarravam, pegavam o pano. Imagina, um lugar imundo desse que eu estou contando, né? Que as panelas eram imundas, tudo era imundo. Você imagina o pano de prato. Então eles pegavam o pano de prato molhado e torciam assim em cima da comida da pessoa. E aí até tem uma parte que eu vou destacar no texto, que ele fala por que essas pessoas não criaram um sindicato, não criaram uma luta, porque não tinham tempo nem de pensar. A questão ali, o escravo, a pessoa que está debaixo de uma situação dessa, não tem tempo de pensar. É sobreviver. O raciocínio é só esse. É sobreviver. Então não tem condições de se organizar, não tem condições nem de pensar numa organização, dirá em se organizar realmente. Ele fala do trabalho de lavar a louça, como era um negócio nojento, num lugar quente, abafado, fechado. E ele, como lavador de prato, o tempo que ele ficou, era nauseante. E ainda assim, ali ficava ele e ficava uma outra funcionária, que eu agora não me lembro o que ela fazia, mas uma pessoa de um péssimo humor, da mesma situação, e que tornava o lugar muito mais angustiante do que já era. Bom, e essa parte da mendicância em si, ele faz uma análise muito interessante, eu vou destacar, fazer um destaque no texto. Ele conta como é que ele fazia para sanar suas necessidades ou remediar. O que eu estou chamando de necessidade? Precisa de um cadastro para o sapato, precisa de um casaco. Como é que isso ia, como é que se desdobrava, como é que conseguia? E uma outra coisa muito interessante, gente, olha, eu não estou dando nem um furo de reportagem. Isso aqui, eu estou só pontuando algumas coisas que me saltaram aos olhos, mas o livro é muito maior.
os mecanismos que cada um conseguia arranjar para não enlouquecer naquela situação. Alguns pararam para olhar o céu, as estrelas e viajar naquilo ali para se proteger, para manter a sanidade. E aí ele também fala, eu vou passar bem rápido por isso, ele fala sobre a questão sexual, que, óbvio, é muito importante. Para o mendigo, o resultado da vida dele é a condenação ao celibato perpétuo. Os resultados disso são óbvios. Homossexualismo, por exemplo, e casos ocasionais de estupro. Eu estou pulando aqui algumas partes. O impulso sexual, sem exagero, é um impulso fundamental. E sua míngua pode ser quase tão desmoralizadora quanto a fome física. O mendigo se sente rebaixado à posição de um inválido ou de um louco. Nenhuma humilhação pode causar mais dano à autoestima de um homem. É óbvio que isso é um modo de vida sombrio e desmoralizador, em especial para um homem sem instrução. Passei brevemente por essa questão, mas é uma realidade, era uma coisa que pegava pesado, tanto quanto a fome, né? E muito mais para que ele é um homem que tem instrução, tinha, né? Instrução, tinha capacidade de pensar naquilo ali, mas muitos outros não tinham. Então, ele conseguia entender que aquilo ali era um estágio, um tempo. Os outros não. Então, alguns se acomodam naquela situação porque não tem forças para sair, para arranjar trabalho, Ele ainda tem algum contato com algumas pessoas que, embora não estejam na situação de pobreza que ele está, não conseguem, não tem recursos para dar auxílio a ele. Ele consegue uma ajuda aqui, um shilling ou dois, só. O resto é essa situação. Então, fica a leitura, porque aqui a gente vê a história que ele viveu, e a gente vê uma situação, um quadro, né, real da Paris e de Londres no início do século passado. No mais, beijos no coração e boa leitura!